Olá, Renata. Olá, turma. Eu sou Marcelo Barreto, sou psicólogo, né, na área clínica e trabalho com a psicologia analítica. Então, eu vou responder aqui algumas perguntas, espero que eu possa ser útil a vocês. Sobre o processo psicoterapêutico. As pessoas me procuram, né, geralmente via WhatsApp, marcam a sessão. Chegando aqui, elas tentam expor, né, o motivo da procura pelo serviço. Eu apresento o método no decorrer das sessões. Esse inconsciente dela, que geralmente está se expressando somente via sintomas, muitas vezes, começa a se expressar também de outras formas. O interesse pela psicologia analítica tem muita relação com o método, que é um método analítico, ou seja, a gente analisa, de maneira geral, a gente está sempre analisando esse conteúdo expresso verbalmente, mas expresso também por meio de sintomas, expresso de modo pelos sonhos, expresso de diversas maneiras. Então, acaba que possibilita também várias técnicas de abordar esse conteúdo do inconsciente. Seja o inconsciente pessoal, seja o inconsciente coletivo, eu não sei o quanto vocês já estudaram sobre isso. Mas é um método que justamente permite várias técnicas, como a interpretação de sonhos, como o uso, o sound play, não é? Que a gente trabalha com a dramatização das miniaturas, que eu posso mostrar para vocês daqui a pouco, como análise dos desenhos, como análise dos próprios sintomas, dos padrões comportamentais das pessoas. Na verdade, tudo é analisável, né? A gente que trabalha com a psicologia analítica, não é? Considero que tudo é analisável. Na psicanálise, não sei se vocês já estudaram psicanálise, o Freud utilizava muito da associação livre como um modo de burlar essa censura desse conteúdo do inconsciente que queria se manifestar de algum modo, que geralmente se manifestava pelos sintomas. Na psicologia analítica, esse conteúdo, essa expressão livre e esse burlar da censura pode se dar por meio de diversas formas de expressão, não somente pela fala. Justamente por isso que eu digo que tudo é analisável. Então a gente analisa desenho, a gente analisa os sintomas, aquilo que a pessoa está trazendo, conscientemente falando, as ausências de fala, os silêncios, tudo é analisável. Então, é por isso que eu me interesso muito por esse plural de técnicas que a psicologia analítica ela permite você trabalhar. Então, tem diversas formas de abordar esses conteúdos e trabalhar esses conteúdos. De maneira geral, vocês estão estudando isso, vocês estão vendo ou vão ver, ainda eu não sei. Mas esse inconsciente e a consciência, eles precisam de uma comunicação mais adequada. Muitas vezes a gente encontra dificuldades de haver essa comunicação e de haver essa integração desses conteúdos do inconsciente à consciência, e isso, muitas vezes, essa tensão entre a consciência e o inconsciente acaba se manifestando por meio de sintomas. À medida que a análise permite que esse conteúdo ele venha à tona e que a gente entenda o que é que nós estamos querendo, não é? Quando eu falo esse nós, nós numa dimensão mais profunda de nós mesmos, então vai diminuindo essa tensão entre a consciência e o inconsciente. Não sei se vocês já chegaram à fase de estudar os arquétipos, se vocês estão estudando isso ou não. Quando a gente vai falar sobre o inconsciente, mas no que se refere também ao inconsciente coletivo. Essa é uma dimensão da nossa psique que se refere justamente a uma camada não pessoal, não é, da nossa mente, mas uma camada impessoal, digamos assim. E é onde esse conteúdo que se manifesta muitas vezes por meio
de sonhos, por meio de determinados comportamentos típicos da humanidade, mesmo que contrarie aquilo que é típico do nosso comportamento padrão, daquilo que é pessoal, da nossa personalidade padrão. Então, tudo isso, de algum modo, é comunicado, e esse material, esse conteúdo que é analisado e que a gente não tem um controle, justamente muitas vezes por abrir mão do controle, que essa análise ela culmina numa nova síntese, numa nova configuração. Essa tomada de consciência, essa ampliação da consciência, a gente também acaba obtendo um novo modo de lidar com determinadas situações. Então, é por isso que eu me interesso tanto pela psicologia analítica, justamente por essa pluralidade de técnicas que veiculam, né, essa comunicação, essa expressão das camadas do inconsciente, nosso inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, com a consciência, esse processo de integração psicológica ou de individuação, não é? Como Jung ele cita, ele fala sobre esse processo de você tornar você mesmo à medida que você vai conhecendo o que é seu, o que não é seu, o que é do outro, o que é nosso, né? O que está no inconsciente coletivo, e à medida que você vai encontrando a melhor forma sua, né, de ser aquilo que é nosso e aquilo que é seu mesmo, né? Que é típico. Então, uma das técnicas que eu utilizo muito, acaba, sei lá, acho que por coincidência, é que as pessoas acabam trazendo muitos sonhos, e eu acabo analisando bastante sonhos. Eu gosto, inclusive, de analisar muitos sonhos. Então, basicamente, o que é? A pessoa relata um sonho, não chega de modo claro para a pessoa o que significa aquilo. Muitas vezes a pessoa diz que aquele sonho não significa nada, não tem pé nem cabeça. E aí, ao longo dessa análise, junto com ela, eu vou obtendo o que é que aquela cena, o que é que aquela imagem significa pessoalmente para ela. Eu vou muito primeiro para o significado pessoal que ela dá àquela cena, aquela imagem que surgiu para ela. E vou junto com ela, né, que ao tempo ela também vai conhecendo alguns símbolos que são do inconsciente coletivo. O que é que justamente por ser símbolo, então ele tem múltiplos significados. Então, qual desses significados a psique está querendo tratar, está querendo mostrar ali? À medida que a gente vai compreendendo o que a nossa mente ela quer expressar, não é, com aquele sonho, então, à medida que a gente vai analisando, então cumpre a função do sonho, não é? Que é comunicar um determinado conteúdo, comunicar uma determinada demanda, fazer a gente tomar consciência daquilo que muitas vezes conscientemente ou a gente está evitando ou a gente não está conseguindo espontaneamente mesmo compreender sobre uma necessidade nossa, não é? Então, a interpretação dos sonhos ela facilita isso, né? Por meio desse processo analítico. A gente não analisa só como um conteúdo do nosso inconsciente pessoal, mas também como uma comunicação do inconsciente coletivo, porque parte do pressuposto de que a nossa espécie, não é, ela tem determinadas formas de reagir a determinados eventos. Então há uma contribuição da nossa própria espécie, por meio do inconsciente coletivo, como uma forma de reagir àquilo ali. Então, quando a gente fica impressionado com o sonho, a gente acorda muitas vezes falando do sonho, você de maneira geral deve já ter tido essa experiência de acordar, sei lá, sonhando que o namorado traiu, e acordar com raiva do namorado, acordar com raiva da namorada, não é? Ainda não fazendo bem uma distinção, o que é uma realidade interna, o que é uma realidade externa. Mas, de qualquer forma, a gente sai afetado com o sonho, e essa afetação nos leva a agir de uma determinada maneira. Então, o sonho ele cumpre o papel à medida que a gente entende como é estar naquela situação, o que é que aquilo significa para a gente, não é? Muitas vezes advertindo sobre uma situação que conscientemente também não estamos notando. Então, é uma parte da psicoterapia que particularmente eu gosto muito, que é a parte de interpretação de sonhos. Mas eu também gosto muito de usar as miniaturas no Sand Play, que as pessoas escolhem algumas miniaturas e aleatoriamente, eu sempre falo, escolha intuitivamente, elas escolhem, elas montam uma cena
E essa escolha, que é uma escolha do inconsciente, da base, para que a gente vá compreendendo, né, que fala é essa, que comunicação é essa do inconsciente para a consciência. Então é uma forma também desse inconsciente se manifestar, não é? E cada manifestação dessa maneira alternativa do inconsciente vai substituindo justamente a manifestação sintomática, né? Que é o que leva muitas vezes as pessoas a procurarem o atendimento psicológico, que estão sofrendo, não é? Com um conjunto de sintomas, de situações que geram esse sofrimento para ela. Desafios na profissão, não sei se era isso, ou especificamente da psicoterapia. Primeiro, na própria formação, não é? É uma coisa que a gente não aprende na faculdade, para quem quer a área clínica, por exemplo, é como montar o consultório, o que é que realmente a gente precisa, o que é que realmente a gente vai encarar. A gente aprende as técnicas, a gente aprende a teoria, mas montar realmente um consultório, o que é que precisa? Não é? Como é que exige da gente não somente a parte técnica, mas exige, de certo modo, uma parte empresarial. E acaba que a gente aprende fazer fazendo, não é? Porque eu considero que as faculdades, de maneira geral, elas precisavam rever mais isso, não é? Ter essa experiência do consultório mesmo, do dia a dia, de agenda, de estabelecer, de relação com os órgãos que acabam regendo, não é? Por exemplo, vigilância sanitária, você está com a alvará da prefeitura, você está em ordem com tudo isso, não é? De como se lançar no mercado, de tudo isso que na verdade está para além da parte técnica, da parte teórica mesmo, especificamente da profissão, mas acaba funcionando como uma empresa também, né? Então há um conhecimento que a gente acaba não tendo. Então esse é um desafio que eu considero que a gente precisa, continua sendo um desafio, porque à medida que coisas novas vão surgindo, a gente vai, poxa, como lidar com essa situação, não é? Mas nada que ao longo do tempo a gente não vá superando. Duração da sessão. Geralmente é recomendado que a sessão ela dure 50 minutos. Eu nunca consigo ficar apenas 50 minutos. Geralmente chego a 1 hora mesmo. Eu fui encontrando o meu modo de me avisar, não é, sobre o término e avisar também para o atendido, para ir preparando ele, condicionando ele para o término da sessão. Eu falei atendido porque é a forma como eu me refiro às pessoas que eu atendo. Eu geralmente não utilizo o termo paciente, porque eu coloco sempre para eles que eles precisam estar ativos no processo, não passivos do processo, que é a ideia de paciente. Então, eu chamo eles de atendido. É como minha psicóloga também chama, né? De atendido, e aí eu trouxe isso para a minha vida profissional também. Então, o tempo geralmente é de 50 minutos, mas eu acabo interrompendo realmente com 60 minutos. Eu coloco um primeiro alarme, né, quando completa os 50 minutos, e os 5 minutos finais, justamente para a gente ir encerrando a sessão. Eu costumo fazer relatório, né, faço um pequeno relato dos atendimentos no dia da sessão. Eu costumo passar, um dia anterior, eu costumo passar um lembrete avisando da sessão. No dia da sessão, eu dou uma lida no relatório e aí vou me mantendo sempre atualizado, vou acompanhando cada caso e acaba acontecendo de uma maneira muito menos protocolar, né? Muito mais espontâneo, e o processo vai acontecendo. Com o tempo, a nossa mente ela vai assumindo esse lugar, não é? Do psicólogo clínico, da forma de fazer, de como falar. Eu sou muito tímido, então eu imaginava que essa timidez... Eu fico muito tímido aqui falando com vocês, por exemplo, né? Que é uma entrevista, mas eu me sinto muito à vontade quando eu estou atendendo, não é? Então, é um lugar, o psicólogo é um lugar, é um lado nosso que a gente acaba ativando. Quem não leu, leia sobre o mito de Quirón, que é muito interessante, curador ferido, mas de algum modo isso é ativado na gente, e com o tempo a gente vai desenvolvendo essa capacidade de
ouvir, não é, de um modo mais atento, ouvir, ler não somente aquilo que está manifesto conscientemente pela pessoa, mas ler algo que está para além daquilo. Vai acontecendo algo que a gente vai desenvolvendo fazendo mesmo, né? A gente sai da faculdade com todas as técnicas, com teoria, mas é no dia a dia que a gente aprende a fazer aquilo que quem escolheu a psicoterapia, a área de psicologia clínica, vai fazer por um bom tempo, né? Se assim quiser também, se assim continuar se encontrando. Eu não sei se teria mais alguma contribuição. Eu também utilizo uma técnica chamada imaginação ativa. Eu não sei se a Renata já passou para vocês, mas é uma técnica meditativa que, a princípio, eu trabalho de modo mais guiado, eu coloco a pessoa em estado de relaxamento. Ela é como se ela estivesse num sonho, num processo de sonho, em um leve transe, mais acordada, consciente daquilo que ela está falando, e todas as imagens que ela toma contato, em algum momento eu estimulo que ela esteja ativa no processo, que ela não fique passiva como num sonho, mas que ela fique ativa no processo. Ao sair desse processo, desse estágio de transe, a gente analisa, não é, aquilo que ela viu, né, que é um conteúdo simbólico, manifesto, a forma como ela tendeu a agir, a forma como ela conseguiu agir. Isso vai dando a ela uma capacidade de lidar com determinadas situações, onde ela começa a vencer determinados padrões de reações mesmo, automáticas. Vai dando a ela aquilo que hoje é muito comum falar, um empoderamento, porque a gente passa a estar ativo, um ego ativo, diante um conteúdo que chega para ela e que ativa determinados padrões automáticos de reação. Então a técnica é chamada imaginação ativa. É muito interessante, sugiro que vocês estudem a técnica e acredito que quando vocês estiverem atuando mesmo, vocês vão achar interessante. Quem já vivenciou, né, quem faz terapia, aí já passou por uma experiência como essa, sabe o quanto é impressionante, o quanto é rica, né, para quem é submetido, e também quando a gente está no papel do psicólogo, de acompanhar esse contato mais íntimo com o inconsciente da pessoa, naquele momento em que ele está se manifestando. Não é como você entrar no sonho de uma pessoa e ela também está ativa e atenta àquele conteúdo do sonho. É muito interessante. É uma técnica que eu acabo utilizando muito. Uma outra técnica que eu uso também é chamada, se eu não me engano, soul colagem, não sei bem se é esse termo, que nada mais é do que uma colagem mesmo. Você tem um fundo, você escolhe por meio de algumas revistas, você escolhe um fundo, não é? E também a escolha é muito intuitiva, como o uso das miniaturas, e você faz algumas outras colagens por cima daquela imagem básica que você fez. E você deixa que a sua mente espontaneamente vá fazendo aquela colagem. Depois você tem condição de olhar para o que você fez, não é? E muitas vezes você vai se surpreendendo com aquele material. Você vai entendendo que o inconsciente ali se manifestou. Ele quis comunicar alguma coisa, e a parte onde você vai começar a dialogar com esse material, com esse conteúdo que o inconsciente disponibilizou por meio da técnica. Mais uma vez, é uma forma desse inconsciente se comunicar, de a gente dialogar com esse conteúdo, né, com a parte de nós mesmos, e de ir integrando a consciência. Então é uma outra técnica que eu uso muito, além também de utilizar muitos desenhos. Varia muito de pessoa para pessoa, por isso que eu considero muito interessante a psicologia analítica, porque é um método que permite várias técnicas, né, de comunicação que acaba sendo muito adaptável a cada modo de ser de pessoa. Tem pessoa que fala mais, então acaba que sendo uma expressão muito verbal. Outras não têm uma facilidade de falar tanto, ou de comunicar o que está sentindo, o que está pensando por meio da fala. Então, outras técnicas, elas são bem-vindas e ajudam esse conteúdo a se manifestar. E mesmo para as pessoas que falam também, né, tem uma facilidade maior de uma comunicação verbal. Elas estão diante de pontos cegos. E
muitas vezes em algumas falhas ou naquilo que ela vai falando, ela vai muitas vezes se escutando, não é? O que é que realmente está por trás daquilo que ela está sentindo, que ela está pensando, da forma como ela está se comportando. Certo, gente? Espero que tenha ajudado, que eu tenha sido útil. Se precisar de mais alguma informação, tiver mais alguma dúvida, pode conversar com o Renato aí. Se eu puder ajudar, estarei aqui. Eu vou tirar algumas fotos da minha bancadazinha, que tem as minhas miniaturas, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como, acredito que, não sei se vocês já passaram, já tomaram consciência do Sound Play. Tem várias formas de trabalhar, inclusive. Mas é uma técnica que eu também sou apaixonado e sempre que eu tenho oportunidade eu uso. Certo? Boa sorte para vocês. Que vocês consigam vivenciar esse curso de uma maneira que possa aproveitar todas as oportunidades. Saibam que não é a faculdade, ela habilita a gente, não é? A trabalhar com a psicoterapia, mas essa formação mesmo para a vida toda é no dia a dia que vai acontecendo. Certo? Tchau, tchau.